Olá, amigos do Já Passei Educação. Estamos aqui para apresentar mais uma oportunidade de concurso, dessa vez na Prefeitura de Embu Guaçu. Então eu vou fazer aquele comentário rápido do edital, tá? Mostrando o edital para você, né? Eu sempre gosto de mostrar o edital. Tem muitas vagas, muitos cargos, tá? Muitos cargos mesmo, mas a gente vai se concentrar aqui nos cargos da educação, né? Porque o Já Passei vai ter para você aí os cursos nas áreas de coordenador pedagógico, diretor de escola, professor de desenvolvimento infantil, professor de educação infantil e professor interdisciplinar. Então tá aqui, ó, Banca Nosso Rumo, né? Banca Nosso Rumo, uma banca que tem feito alguns concursos aí recentemente, tá? Prefeitura de Embu Guaçu, eita, quase não sai aqui, né? Cidade aí importante também, tá? O concurso, validade de 2 anos, prorrogáveis por mais 2, isso não é o período que a pessoa vai trabalhar, muita gente confunde isso. O concurso é para efetivar, é a validade. Durante esse período, pode chamar pessoas que foram habilitadas, que estiverem na lista dos habilitados por 2 anos ou por mais 2 anos, esse concurso estará válido, né? Até o próximo concurso. Então, aqui tem a tabela, né? Vocês vão ver vários cargos, ó, agente administrativo, agente cadastrador, agente de compras, zoonoses, prefeitura com uma série de cargos aí, auxiliar de enfermagem, biblioteca, escritório, assistente administrativo, né? Como eu falei, no Já Passei você vai ter os cursos de coordenador, diretor, professor de desenvolvimento infantil, de educação infantil e interdisciplinar, né? Então, mas tem muitas vagas aqui, ó, várias de ensino médio completo, inspetor de alunos também tem vaga, escriturário de escola também tem vaga, você que está aí querendo atuar na área da educação na escola, né? Não necessariamente como docente, tem várias vagas, secretário de escola, né? Então, uma vaga, mas a gente sempre fala, né? Uma vaga, mas chama bem mais gente. E educador social, que aí é para trabalhar na questão da assistência social, né? Então, para ficar bem entendido isso, orientador social também aqui da área social. E aí estamos agora nos cargos de ensino superior completo, que as inscrições custam R$ 89,00, tá? E aí você tem o cargo de coordenador pedagógico, teremos 2 vagas, né? 17 horas mensais, 200 horas mensais, curso superior em pedagogia e 3 anos de docência. Então, para prestar o cargo de coordenador, você tem que ter 3 anos de docência, R$ 89,00, né? O período da aplicação Y, provavelmente à tarde, né? Diretor de escola, 2 vagas, tá? R$ 18,00 a hora, né? Formação em nível superior, curso de graduação em pedagogia com ênfase em administração escolar ou pós-graduação em gestão escolar. Muita gente pergunta isso. Antigamente, os diplomas de pedagogia, eles eram divididos entre anos iniciais, né, para ser docente, né, mesmo, dar aula lá nas salas de aula, e também a outra parte era para gestão. Hoje, pedagogia, os diplomas de 10, 15 anos para cá, serve para tudo, né? Serve para tudo, tanto para administração quanto para lecionar. Então, e no mínimo 8 anos de efetivo exercício. 89 a taxa, ó, será no período X, provavelmente de manhã, né? Eles colocam X e Y, provavelmente de manhã. Então, você pode também fazer os dois concursos, coordenador e diretor, né? Os temas são bem próximos, vale a pena você fazer as 2 provas no dia. Aí tem médico aqui, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, farmacêutico, e tem os cargos de professor que nós vamos falar aqui, né? Professor de desenvolvimento infantil, 5 vagas, 16 horas, o salário, né? R$16,00, né? Desculpa, por hora, 150 mensais, curso superior plena em pedagogia, né, com licenciatura plena, também 89, esse vai ser no período Y. Professor de educação infantil, 5 vagas, o mesmo salário, né? Aqui 1 hora a mais, 151 horas mensais, mesmo curso, R$ 89,00 no período X. Também dá para você fazer os dois, ó, tanto de desenvolvimento infantil quanto de educação infantil. Então, um atua na creche, outro atua na pré-escola,
dá para você fazer as duas provas, os temas são bem parecidos, né? Vale a pena. Ah, professor, é muito cansativo e tal. Não, mas vale a pena. Aí você tem professor de educação física, né? Também R$16, aqui 152 horas. Matemática, 153 horas, né? As horas são quebradinhas aqui. Tudo curso em licenciatura plena, né? Da área, né? Artes, ciências, geografia, história, língua portuguesa, mesmo valor, R$89. Todos esses estão no período Y, né? E o professor interdisciplinar, que tem 5 vagas, né? 160 horas mensais, R$16. Curso superior em pedagogia, né? R$89, período Y. Muita gente fala assim, o salário está baixo, não sei o que. Gente, é sempre uma oportunidade, né? Para efetivar. Pode ser que a política da prefeitura mude, você pode descobrir depois que, se você apresenta, tem um plano de carreira bom, enfim, é uma possibilidade. Eu sempre falo para os meus alunos, prestem os concursos, porque eles são opções. E amanhã, você passou, não quis, foi lá, viu, o salário não é legal, não gostei do local onde eu vou trabalhar, aí você não precisa atribuir, né? Agora, quando você não tem opções, vai que você está numa escola particular, trabalhando legal, tal lá, você é mandado embora porque tem cortes, essas coisas, isso já aconteceu, né? Então, você perdeu uma chance aí você mora pertinho de Embu, enfim, tá? As atribuições, né? Os benefícios, vale transporte, tá? E sempre a concessão obedecerá ao ato administrativo da Prefeitura de Embu-Guaçu. Condições para inscrição, né? Aquelas condições clássicas, né? Tem que ser brasileiro ou nacionalidade portuguesa, né? E aí tem que estar amparado pelo Estatuto de Igualdade de Brasileiros e Portugueses, idade superior a 18 anos, né? Na data da contratação, eu tenho 17, posso prestar sim, mas na data da contratação você tem que ter 18 anos, senão você não consegue efetivar, né? Sexo masculino tem que estar de serviço militar, kit com a justiça eleitoral, enfim, todos os itens. E claro, você tem que ter, né, a documentação comprobatória quando você for convocado para tomar posse, certo? Então, e claro aqui, não poderá ser admitido o candidato que já foi funcionário da prefeitura demitido por justa causa, tá? Aonde você faz inscrição? No site do Nosso Rumo, sempre no site, né? Sempre no site, nossorumo.org. Lá é que você vai fazer a questão de gerar o boleto, fazer toda a inscrição, você vai fazer o seu cadastro lá no site, preencher os seus dados pessoais, como está aqui, colocar CPF, enfim, tudo, né, sempre online ali no site, tá? Acompanhamento, local de prova, tudo no site. Você tem que acompanhar o site. Muitos candidatos ficam perguntando, eu não recebi e-mail. Esquece isso, você tem que acompanhar. É responsabilidade do candidato, tá? O candidato, né, deve efetuar o pagamento a título de ressarcimento de acordo com os valores definidos desse edital através do boleto bancário, pagável em toda a rede bancária. Sempre procure pagar ou no banco mesmo ou através do seu aplicativo. É sempre melhor, mais seguro do que você tentar pagar. Não pode pagar com depósito, com cheque, nada disso, certo? Então você recolhe o valor da inscrição, paga, depois você verifica se realmente a sua inscrição foi admitida, para você não ter problemas, né, nessa questão da inscrição, certo? Não haverá devolução parcial ou integral da importância paga, seja qual for o motivo alegado. Fiz inscrição e descobri que tem uma outra prova no dia, vou pedir, não dá, tá? Aqui eu já falei, não fazer inscrição para o DOC, TED, né? Boleto bancário devidamente quitado, né? Juntamente com o comprovante de pagamento, é o seu comprovante de inscrição. Então, se der algum problema, você tem que ter esse documento aí para mostrar para a prefeitura, né? O Instituto e a prefeitura não se responsabilizam por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivo de ordens técnicas dos computadores, falhas. É por isso que você tem que acompanhar. Deu algum erro, algum problema lá, não registrou você tem que acompanhar, né? Para você
tá atento aí nos períodos, nos prazos, sempre importante você ter conhecimento do edital, né? Então, ó, no anexo 3, o candidato deverá conferir se a inscrição foi deferida, né? Os dados da inscrição, isso é sempre sua responsabilidade, tá? Então, você tem que ir lá no site, acompanhar, né? Tem recurso, todas as fases do edital, do concurso tem recurso, tá? Então, se você tiver alguma coisa para questionar da banca, de questões, é sempre depois de 2 dias de divulgação de qualquer resultado. Ah, saiu a lista, não está meu nome escrito, eu estou com comprovante aqui, recurso, tá? Sempre recurso e sempre no site, né? Olha aqui, ó, na aba Meus Processos, Recursos, né? E sempre pelo site. O Instituto também tem um telefone, tenho dúvida, tal, né? O 011 4584 5668 para você tirar suas dúvidas lá, né? Às vezes o candidato tem alguma dúvida, é sempre bom você ir com tudo esclarecidinho, tá? Sem dúvida, né? Por exemplo, as pessoas que também têm alguma necessidade, né? Condições especiais, você precisa lá uma prova em braille, uma prova ampliada, uma condição especial de acessibilidade, você tem que entrar também, né? E pelo site e informar isso. A amamentação, né? Solicitar essa condição na própria ficha de inscrição, exceto a amamentação que o candidato, a candidata, né, deve enviar por meio eletrônico, né, também, tá? Válido laudo médico de 12 meses. Então, quem está acostumado já a pedir condição especial já sabe bem esse procedimento aí como é que é, tá? Então, mas atenção aqui, né? Se esse é o seu caso, atenção aqui nessa parte do edital para você poder fazer certinho, né? Tem direito a mãe lactante, né? A amamentar a criança a cada intervalo de 2 horas por até 30 minutos, por filho até de 6 meses, né? Tem que ter lá um acompanhante, né? Que vai ficar numa sala reservada para essa finalidade, você tem que informar a banca antes, enfim, todos esses procedimentos, certo? Né? Então, se a candidata ultrapassar o tempo, só vai ser compensado o tempo de 30 minutos, certo? 30 minutos. Se a criança for maior de 6 meses, esse tempo não será compensado, tá? Então, nesse caso aí, para candidata lactante, né? A banca não vai fornecer nada, você tem que levar tudo aí para a questão da amamentação, certo? Aí você vai entrar lá no site, na área do meu candidato, digitar seu CPF, sua senha de acesso, você vai ver lá os seus processos, né? Se você já fez concurso pela banca, você já deve estar inscrito, enfim, se esqueceu a senha, tem o procedimento lá para você fazer, para você lembrar a senha, e aí você vai fazer sua inscrição, lembrando e reforçando, sempre pelo site. Pessoas com deficiência também, né, tem reservado o percentual de 5%, então você também tem que entrar no site, preencher, ver se você se enquadra dentro do artigo 4 do Decreto Federal 3298, que estabelece lá o que quais são as questões de pessoa com deficiência, né, que podem concorrer aí a essas vagas, tá? Então você tem que mandar também a sua perícia médica, tudo certinho, certo? E se você não tiver, né, a deficiência, você é eliminado do concurso, tá? E aí também, né, dependendo da banca, às vezes até a pessoa pode responder alguma coisa por falsa declaração, tá? Então, sempre bom você se certificar que realmente é uma deficiência, não tente fazer coisas que depois possam gerar algum tipo de transtorno, problema para você, certo? Então, aqui tem as instruções bem colocadas aqui, né? Você vai levar o seu laudo, mandar pela internet, né? Por exemplo, não é considerado deficiência de distúrbios de acuidade visual, né? Passíveis de correção simples, tipo miopia, astigmatismo, estrabismo, congêneres, que é o meu caso, né? Eu uso óculos, não é, né? Então, não é considerado deficiência isso, certo? Então, muito cuidado, porque tem gente que às vezes quer incluir coisas que não são. Eu tenho uma dor na coluna, enfim, né? E aí não é um caso
de deficiência, tá? Então, muito cuidado com isso, né? Para não ter problemas. Se é o seu caso, preste bem atenção nessa parte do concurso. Solicitação de isenção do valor da inscrição, uma coisa importante, porque as pessoas, né, estão aí, pouco dinheiro, enfim. Então, o candidato que pode pedir isenção é o que reside eleitor da cidade de Embu-Guaçu e estiver comprovadamente desempregado, não possui qualquer tipo de renda, não ter vínculo estatutário vigente com o poder público, tá? Aí o candidato que se enquadra, né, ele vai no anexo 3 pelo endereço do acesso do nosso rumo, do site, tá? E vai lá enviar a documentação de isenção, tá? Então, somente, repetindo, para candidatos residentes e eleitores da cidade de Embu-Guaçu, tá? Ah, eu não resido em Embu-Guaçu. Posso. Pelo edital não, né? Então você vai mandar sua carteira de trabalho com a folha, baixa da demissão, né, do último cargo, inclusive temporário, estágio probatório, página em branco, declaração de próprio punho, né, no anexo 4 aí, afirmando isso, comprovante de endereço no máximo de 3 meses da data de inscrição, tá? Em nome próprio, ou parente de primeiro grau, cônjuge, comprovando que é morador de Embu-Guaçu, título de eleitor da cidade de Embu-Guaçu, né? E caso já tenha exercido a atividade legalmente reconhecida como autônoma, apresentar a certidão que conste a baixa da atividade, tá? Então, você pode pleitear a isenção, é um período bem curtinho, né? Somente pode pleitear isenção para um cargo, tá? Não pode para 2. Eu quero fazer 2 provas aí no mesmo dia, né? Para um cargo, tá? Somente pode solicitar para um cargo, né? Então, se você fez inscrição em 2, será concedida no cargo que a inscrição for mais recente, tá bom? Então, preste bastante atenção nesses detalhezinhos do edital. As provas, olha aqui que interessante, né? Provas, tabela de provas, né? Então, você tem uma prova objetiva aqui, ó, ensino médio, aqueles vários cargos, língua portuguesa, 25 questões, né? Prova curta. Língua portuguesa 5, matemática 5, noções de informática 5, conhecimentos específicos 10, né? Para os cargos de ensino médio. Aí aqui continua, né? Zoonoses, auxiliar de enfermagem, 25 questões as mesmas, aqui a mesma divisão. Ensino médio aqui, já uma diferença aqui, que aqui é língua portuguesa, matemática, atualidades e conhecimentos gerais, 8 de cada, 24 questões, para inspetor de alunos, faxineiro, auxiliar de serviço escolar, operário vigilante. Não tem, por exemplo, aqui tem conhecimentos específicos, né, 10, nesses casos aqui, porque tem curso técnico aqui tem informática, né, noções de informática, que tem secretário de escola, escriturário de escola, que precisa, né, auxiliar de biblioteca, precisa de conhecimentos de informática. E aqui vamos para mais ensino médio, né? Aí aqui conhecimentos gerais, atualidades, borracheiro, coveiro, cozinheiro, jardineiro, eletricista, e tem uma prova prática, né? Por exemplo, cozinheiro tem prova prática, né? Pedreiro, pintor, tem prova prática, são 20 questões, 24 questões aqui. Motorista, que também tem prova prática, obviamente, né? Então, aqui também os conhecimentos. E os cargos de ensino superior, que eu já passei, vamos trabalhar. Diretor de escola, professor de desenvolvimento infantil, coordenador pedagógico, professor de educação infantil e professor interdisciplinar. Você vai encontrar lá no Já Passei Educação uma trilha com as videoaulas, né, e material para esses concursos. Coordenador pedagógico, o que vai cair? Língua portuguesa, 10 questões, matemática, 5 questões, noções de informática, 5 questões, conhecimentos específicos, 10 questões, prova curta, 30 questões. Isso, né, para todos os cargos aí, diretor, coordenador, professor de desenvolvimento infantil, professor de ciência, geografia, história, né, matemática, artes, professor de educação infantil, e tem títulos, tá? E aí é a entrega dos títulos, que não é eliminatória, é apenas classificatória, certo? Aqui para procurador, né?
Aí tem uma prova de uma peça processual aqui, então para procurador, que são até mais questões aqui, 35. Mas no nosso caso aqui serão 30 questões aqui de língua portuguesa, matemática, noções de informática e conhecimentos específicos. Prova bem curtinha, hein? 30 questões é uma prova bem curtinha, né? Então vale a pena aí você tentar, né? Aqui a área de saúde, aí médico, farmacêutico, fisioterapeuta, também bastante, também tem títulos, né? Então essa prova também tem título. Prestação das provas será em Umbuguaçu, né? Em Umbuguaçu, a prova, e será divulgado, lógico, no site da Nosso Rumo. Não esqueça, é sempre no site, né? Então, a data está mencionada no anexo 3, que nós já vamos ver, certo? Então, aí, né, não, você tem que fazer a prova no dia, obviamente, né? Se você tiver algum problema no dia, não posso fazer, ficou doente, infelizmente, perde a prova, tá? Você não dá para fazer em outro dia, né? Ah, fiquei doente, enfim, tá? A prova vai ser disponibilizado um link de correção, 2 dias para você, depois que fez a prova, você vai poder fazer os recursos, né? Não é na hora, tá? Muito candidato quer perguntar para o fiscal, aqui tem 2 alternativas corretas. Não é o fiscal de sala que vai resolver isso para você, é o recurso. Tá? Então, é sempre depois, né, você vai marcar lá uma alternativa, né? Se tiver 2 que você acha, você vai marcar uma e, obviamente, depois você vai entrar com recurso. Tá? Se tiver 2 corretas, se tiver questão repetida, se tiver mal formulada, se tiver questão que não estava no edital, aí você vai entrar com os recursos, certo? Então, muita atenção nisso, né? Tem um serviço de atendimento, né, do Nosso Rumo, caso saque, né, que se tem algum problema, ó, fiz minha inscrição, não entrou, tal, né? Você vai, liga lá para resolver isso, certo? Então, sempre você deve chegar ali com 60 minutos antes no local de prova, né, levando seus documentos, identidade, documento com foto, documento válido. Aqui coloco os documentos que são válidos, né? Eu sempre falo para a pessoa levar ou a carteira de habilitação ou o RG, não inventar muito. Pode carteira de trabalho? Pode passaporte, pode, mas já vi candidato levar passaporte e o passaporte está vencido. Aí dá um bololô danado, né? O candidato já entra nervoso, tal. Caneta, sempre preta ou azul, fabricada de material transparente, lápis e borracha, tá? Então é um material que pode. Caneta não transparente, o material será vistoriado pelos fiscais. Veja, muita gente fala assim, ai que absurdo, o cara tirou a tampinha da minha caneta, não sei o que. Gente, tá previsto no edital, tá? Está previsto no edital. Aí o candidato quer discutir com o fiscal, mas ele não percebeu que está no edital. Então, né, às vezes o candidato está sem razão e isso pode até gerar um problema para ele. Então, muita atenção nisso, né? O candidato que apresentar CNH, RG ou carteira de trabalho no formato digital deverá também apresentar outro documento pessoal no formato impresso. Então, só o digital não serve, tá? Você precisa ter um documento impresso. Aí o candidato vai lá e fala, não, o digital é válido, não sei o quê. Gente, o edital é a regra do jogo. Se você não segue a regra do jogo, você vai ter problema, tá? Então, eu vejo direto, eu faço concurso direto. Apesar de já ter passado, apesar de ser servidor, volta e meia eu estou fazendo um concurso aí, até para poder falar para vocês com mais propriedade, né? Sentindo o clima todo do concurso. Então, eu vejo muito candidato discutindo com o fiscal sem razão, e isso pode levar até a eliminação, né? Então, muita atenção nisso, né? No dia da prova não é permitido aos candidatos entrar com qualquer elemento eletrônico, borro, gorro, aquela protetor auricular, tá tendo música, né? Outro dia uma candidata fez uma prova, ela falou que tinha um bar do lado com som alto, né? Infelizmente, gente, são condições que acontecem, né? São condições que acontecem. O cara ligou o som lá, atrapalha, desconcentra, eu não posso botar um protetor? Não pode, tá?
Infelizmente, às vezes acontece isso, a gente tem que estar preparado para essas situações, tá? Concurso é assim mesmo, pode acontecer de tudo, tá? Então, né, é sempre importante você ter essas informações básicas. Provas, né? Realização das provas, o candidato vai ler as questões no caderno, marcará na folha de resposta, caneta fabricada corpo azul transparente, né? Tinta azul ou preta, e a folha de resposta é o único documento. Não serão computadas nem questões que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras. Então, aquele formulário lá para preencher a resposta, você tem que ter muito cuidado. Faz a lápis no comecinho, né? Preencha a lápis de levinho, não forte, tá? Bem levinho assim que dá para apagar, e aí depois você preenche de forma definitiva. Eu canso de ver, gente, candidato falar assim, marquei duas vezes a mesma alternativa, errei porque marquei errado. Gente, não pode fazer isso. É uma questão que pode ser a sua aprovação ou a sua reprovação, pode ser a sua convocação ou a sua não convocação. Então é um momento que tem que ter muita atenção mesmo. Prova, duração de 3 horas, é bastante, né? Porque 30 questões é muito tempo. Procurador, 4 horas, tá? Então, né, aí prova de procurador que tem aqui um limite maior de tempo para permanecer. Mas você só pode se retirar da sala decorridas 2 horas, né? Nossa, eu ia fazer essa prova e ia ficar lá esperando, porque 30 questões em 2 horas, né? Eu acho que é tempo suficiente para quem tá mais ou menos preparado, tá? Então, né, tem gente que leva mais tempo, cada pessoa é uma pessoa, certo? Eu costumo não levar tanto tempo assim, né? Mas 3 horas é muito tempo para você revisar, para olhar, né? É tempo demais até, tá? É perigo de você ficar mudando as questões, né? E aí errar, né? Isso aí, gente, é terrível, né? Você muda, tava na certa, vai pra errada. Meu Deus do céu, né? Bom, não pode se ausentar, né? Sem acompanhamento, você tem que estar lá, sempre vai no banheiro, tem que pedir por fiscal, tem que fazer todos esses procedimentos de forma correta, respeitar as regras do concurso é uma das formas de você começar bem, não começar estressado, né? E tal. A prova, né? Ela vale de 0 a 100, certo? Então isso é importante, né? O cálculo final será o total de pontos alcançados pelo candidato na prova objetiva, e ele vai ser habilitado se ele tiver pontuação igual ou superior a 50. Se não tiver, é eliminado, tá? Então, você nem vai ficar na lista lá. Se a prefeitura começar a chamar um monte de gente, você não vai estar na lista porque você foi eliminado, porque você não tirou 50. É aquilo que eu falei, vai valer por 2 anos mais 2. Então, se durante esse tempo a prefeitura for chamando, né, aposentar bastante gente, sair e tal, você tem a possibilidade de ser chamado. Prova prática, eu não vou comentar aqui, né, porque os cursos que a gente vai trabalhar aqui no Já Passei Educação não tem prova prática, apenas a prova de títulos, né? E aqui os títulos, tá? Eles devem ser entregues exclusivamente no site, né? Na aba Envio de Títulos, tá? Então você deve encaminhar pelo site, seguindo as regras aqui, ó, pós-graduação, tem lá os links, mestrado e doutorado, né? Pós-graduação no link pós-graduação, mestrado no link mestrado, doutorado no link doutorado, tá? Né? E se você colocar em lugar diferente, ele é desconsiderado, tá? Não é aceito o título de graduação, é só pós-graduação lato sensu. Não adianta, eu tenho um diploma de graduação em pedagogia e ciências sociais. Não, é só título de pós-graduação para cima, né? E a lato sensu, tá? Então, você tem que enviar, né, bonitinho aí, seguindo as regras, deverão estar acompanhados do histórico escolar, mencionando a data da conclusão da colação de grau, certo? Conter lá o número de horas que tem que ser maior ou igual a 360, né? Carga horária mínima obrigatória para um curso de especialização, enfim, você tem que enviar toda essa documentação.
o total de pontos que você pode obter nos títulos, 9,5, tá? Não mandei título. Gente, se você não mandou, não vai ter pontuação de título. Vai ser eliminado do concurso? Não, como eu falei, é classificatório. Tabela de títulos, doutorado vale 5, né? E aqui o que você tem que mandar, com histórico e tal. Mestrado vale 3, né? E pós-graduação vale 1,5, tá? Então, você tem que mandar lá esses documentos através do site, tá? Através do site, seguindo as instruções do site. Não, isso aqui é de procurador, né? Não vá cometer o erro se você tem de não mandar, né? E aqui é sobre procurador, nota da peça e tal, classificação final dos candidatos, né? A gente sempre fala que existe a lei do Estatuto do Idoso. Se alguém empatar, né, a pessoa que é idosa, ela leva a vantagem aqui, lei 10741 de 2013, se ela tiver mais de 60 anos, né? Se não, é o maior número de acertos na disciplina de conhecimentos específicos para desempate. Depois, né, legislação de políticas de saúde, para a área de saúde, obviamente, né, língua portuguesa, matemática, são as disciplinas de desempate, né? E claro, se empatar em tudo, que é muito difícil, né, vai ter sorteio público, né? É muito raro acontecer isso, mas pode acontecer, né? São muitos candidatos, então o edital tem que prever todas as situações, né? Recurso, né? Então sempre tem recurso. Você pode entrar aqui no site, qualquer área, qualquer resultado, né? Qualquer lista que saia, você tem 2 dias úteis para fazer recurso. Saiu a lista lá dos isentos, eu não estou, pode entrar com recurso. Saiu a lista dos candidatos com deficiência, eu não estou, pode entrar com recurso, tá? Então, é um recurso, tem que ser bem formulado, né? Tudo pelo site, não é aceito recurso através de SEDEX, AR, fax, enfim, nada disso, tá? Nada disso, né? Se você apresentar um recurso fora do prazo, não vai ser aceito. Sem fundamentação, não vai ser aceito. Se está em desacordo, contra terceiros, que desrespeite a banca examinadora. Então tem que ter muito cuidado. Quando você faz um recurso, você tem que ser bastante formal, educado, né? Você não vai conseguir nada xingando. Essa banca é uma porcaria, não sei o quê. Como eu já vi gente fazer recurso assim, né? E aí não leva a nada, os caras nem consideram, dá um riscão lá e joga de lado, tá? E aí não tem jeito, né, gente? Então, contratação aqui é o que todo mundo quer, né? Entrar na prefeitura, aqui os documentos, o edital já traz os documentos que você precisa ter, né? Olha aqui, para ser contratado, né? Ou seja, às vezes a pessoa está com algum documento pendente, aí é bom ir providenciando, né? Então, para você não ter problemas, né? Comprovante de residência, não precisa ser residir na cidade, não, mas é da onde você mora, né? Você pode, qualquer pessoa do Brasil pode prestar concurso em qualquer lugar. O único concurso que tem restrição territorial, né, que eu conheço, é o dos agentes de saúde, você precisa morar no local, né? O resto, qualquer lugar do país, tá? Do arroio ao chuí, como falavam antigamente, né? Então, aí você vai ter que estar em condições, né, de saúde, tem que ter conta no Santander, né, porque é o banco da prefeitura, enfim, você tem que ter toda essa documentação. Aí já quando você passou, já é alegria, você só está reunindo os documentos. Aqui as disposições finais, que coloca ali, reforça alguns itens, algumas regras do edital, certo? E isso é importante, né? Fala aqui do instituto, endereço, da prefeitura, endereço, são itens importantes aqui, que apenas, né, para finalizar o edital, tá? Então, muito bem, aqui os anexos, as atribuições. Tenho dúvida, professor, o que faz esse cargo lá de... por exemplo, você deve estar me perguntando aí do educador social. O que faz? Está escrito aqui, né? O que faz o educador social, o que faz todos os cargos, tá? Então, se você tiver dúvida, tem aqui, né? O que faz um diretor, o que faz um coordenador, o que faz um orientador social, um orientador profissional, né? Sempre que tiver esse social, é ligado à área da assistência social, né? Trabalhar em abrigos,
casa-abrigo, né? Olha o professor de desenvolvimento infantil, educador responsável pelo processo de ensino-aprendizagem do aluno, planejar, ministrar aulas, prepara com cargo docência para atendimento de crianças de 0 a 3 anos e 11 meses. É da creche, né? Professor de educação e desenvolvimento infantil da creche. Educação física, né? Que faz? Professor de educação infantil, ó, vai trabalhar na pré-escola de 4 a 5 anos, né? Professor de educação especial, tá? O que faz? O professor interdisciplinar, talvez você tenha tido dúvida nisso. Educador responsável pelo processo de ensino-aprendizagem do aluno, planejar e ministrar aulas em disciplinas do currículo do ensino fundamental, analisar dados referentes à recuperação, aprovação, elaboração e evasão de alunos, elaboração de avaliações e propostas curriculares, executar outras tarefas da mesma natureza e nível de complexidade associados ao ambiente organizacional. Então, aí o professor interdisciplinar, né? Então, é mais um aí para você ficar sabendo. Psicopedagogo, secretário de escola, enfim, todo o rol de atribuições estão aqui no edital. E aí vem os conteúdos programáticos, ó, para todos os cargos, língua portuguesa. Isso aqui é importante para você organizar os seus estudos. Claro, você vai ter o material aí do Já Passei Educação, as aulas, mas para você fazer a sua organização diária. Que vídeo eu vou assistir hoje? Que revisão? Aonde eu anoto, né? Que exercícios eu vou fazer? Matemática aqui, né? Então, tem aqui várias coisas, máximo, divisor comum, mínimo, múltiplo, coisas que você tem que saber, área, volume, né? Equação e inequação do primeiro grau, interpretação de gráficos, volumes, medidas, metro, centímetro, converter, né? Isso aqui, então, várias coisas aí da matemática. Para quem cai atualidades, né? Então, dos últimos 12 meses, certo? E aqui, ó, para os professores, ó, Constituição, né, 205 a 204, a LDB, o Estatuto da Criança, é outra dica, né, gente? Você vai fazendo vários concursos, ó, essa legislação ela é básica, cai em todos, né? As resoluções aqui das diretrizes para a educação especial, a Fundação Educação Inclusiva, Fundamentação Filosófica, que é um documento do MEC, a Lei 11.494 do Fundeb, tá? A lei federal que institui o Plano Nacional de Educação, Resolução 1, né, de 30/5/2012, as Diretrizes Nacionais para a Educação e Direitos Humanos, a Lei 584, né, dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários, que eu que vou apresentar para vocês. Então, tem vários, né, itens aí. E também aí os cargos de noções de informática, aí vem aqui os cargos de saúde, pediatria, né? Então, todo o conteúdo que vai cair aí na prova, né? Então, isso aqui é uma base importante para você iniciar os seus estudos. Aqui muita coisa da saúde, né? Porque saúde, cada um é um específico de uma área, né? Então, você vai ter aí várias coisas da saúde. E aqui, ó, professor de desenvolvimento e educação infantil, né? Então, aqui, ó, história da educação, referencial curricular, imaginário infantil, né? Construção do raciocínio matemático, brincar em um brinquedo, diferentes linguagens, o jogo como recurso na educação infantil, história, concepções, né? Organização do tempo na educação infantil, espaço, rotina, afetividade, higiene, cuidados essenciais, né? E aqui, ó, os cadernos pedagógicos do MEC, tá? Que caem também. Aqui é Constituição, Resolução, novamente aqui todo o rol de leis, né? Aí cai primeiros socorros também, a Lei 584, o regime jurídico de divulgação, enfim. E aqui o cargo de professor interdisciplinar também, aí todos o conteúdo aqui, né? A história da pedagogia, concepções de currículo, teorias pós-críticas, sala de aula,
currículo e avaliação, musicalização, construtivismo, bem amplo aqui, né? Ó, os autores pedagógicos aqui, Vygotsky, Piaget, Emília Ferreiro, Demival Saviani, Ana Teberoski, a Mizukami, Thelma Weiss, Esther Grossi, Valon, Paulo Freire, Afane Abramovich, Délia Lerne, Isabel Solé, Guy Brossot, sempre me atrapalho falar Brossot, né, que nem russo, Brossot, né, o BNCC, aqui ó, professor interdisciplinar, tem a BNCC aqui, a resolução, bastante lei aqui também, todos têm aí a questão da lei dos funcionários públicos do município de Embu-Guaçu, e também tem primeiros socorros, tá? Então, professor especialista aqui, né, de língua portuguesa, inglês, e aí já as especificidades de cada matéria aqui, e tudo isso aqui você vai ter, né, no site do Já Passei, tá? Então, como eu falei, para os cargos de coordenador pedagógico, diretor de escola, professor de desenvolvimento infantil e, né, professor também interdisciplinar, né? Bonito esse nome, né? Professor, ó, diretor de escola, tá? E coordenador pedagógico. Aí você tem também todos os cargos aqui ligados, né, à gestão, né? Diagnósticos organizacionais, gestão de pessoas e educação, ética na educação, né? Muda aí os temas contemporâneos transversais, os TCTs, né? A Base Nacional Comum Curricular, a introdução da página 7 a 11. Então você tem um rol aí de cargos também disponíveis, tá bom? Então, gente, é isso, né? O edital. Deixa eu colocar aqui um anexo, né? Faltou o anexo, falar do anexo, que é importante também, o nosso anexo aqui das datas, ó, nosso cronograma. Olha só, inscrição 17/6, tá? Então, período de inscrição de 20/6, né? Começa aqui. Aí você tem o período dos laudos, né? Divulgação dos resultados de isenção. Ó, período de isenção é bem curtinho, ó, dia 20 e 21, tá? Então, é bem curtinho mesmo, né? Rapidinho esse prazo, sempre é assim, tá? Aí aqui você tem o período de recurso, né? A prova marcada aqui para o dia 4, né? Do 9, tá? Aqui no dia 26/8, a publicação do edital de convocação, certo? Então, vale a pena você, né, tá atento aí a esse processo aí, né? Dia 4, dá um tempo aí para você se preparar, faça a inscrição, né? A prova prática aqui, para quem vai fazer prova prática, no caso da educação não tem prova prática, certo? Então aqui você tem todo o cronograma do concurso. Então olha lá, a data da prova, dia 4/9, isenção, né? 2 diazinhos só, 20 e 21, muita atenção nisso, certo? E aqui o modelo da condição de desempregado, né? Modelo aqui para você né, preencher e enviar. Tá bom, gente? Então assim a gente termina essa análise. Espero que vocês façam a prova, tenham sucesso, concentra, organiza bem os estudos para você conseguir a sua aprovação, tá bom? Grande abraço, até mais.